Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre estratégias técnicas que vão impactar no seu trabalho para resolver um determinado problema. E o vídeo de hoje a gente vai trazer um case real aqui, que seria mais ou menos a página do Mercado Livre, de um e-commerce ou de um ERP de varejo, a página de produtos travando, e a gente vai tentar dar algumas soluções aqui para esse tipo de situação. Beleza? Então, sem mais enrolação, eu já vou jogar para outra tela, então vem comigo e não se esqueça de já deixar o like aqui no vídeo e de compartilhar em suas redes sociais e dá uma olhada também se o sininho de notificação está ativado, porque o YouTube está dizendo que apenas 5% do pessoal que está inscrito aqui no canal está recebendo as notificações de vídeo, beleza? Então, bora lá, sem enrolação. Pessoal, então eu quero falar um pouco sobre estratégias técnicas aqui com vocês, para você que está tentando trocar de plano de carreira, ser um tech lead ou ser um desenvolvedor mais experiente. Então, eu resolvi trazer esse assunto. Então, eu quero que vocês imaginem aqui um case que seria a página de produtos do Mercado Livre travando. A gente sabe que para um e-commerce ter uma página de produtos, né, que ela não carrega, por mais que essa página de produto ela não seja o foco principal, né, de uma solução de e-commerce, mas ela é o meio, mas é uma funcionalidade extremamente importante, porque se uma página de produtos ela acaba não carregando, significa que tu não vai conseguir colocar esse produto no carrinho e, consequentemente, tu não vai conseguir pagar por ele. Perfeito? Então, se essa página aqui está travando, você tem algumas possibilidades para resolver isso. Mas antes, eu quero que vocês imaginem aqui a arquitetura deste processo. A gente vai definir uma das arquiteturas possíveis aqui, tá? Então, basicamente seria o que? A gente tem aqui o nosso front-end, né? Front, beleza. Esse front-end aqui, ele vai ter, vamos colocar aqui, uma API Gateway dentro aqui. Então, uma API Gateway. Beleza. E essa API Gateway, ela vai fazer aquela redirecionamento aqui, né? Vai fazer uma ponte entre os microserviços que aqui estão. Então, a gente vai ter aqui um microserviço que vai ser o de produtos. Então, vou botar aqui serviço A. A fonte ficou grande, né? Deixa eu botar small aqui. Então, serviço A vai ser o produtos, beleza? A nossa página de produtos. E a gente vai ter também um outro serviço aqui que vai ser o serviço B, que é o carrinho de compra, beleza? Então, vamos botar assim. Então, eu vou ter aqui o serviço B, que é o carrinho de produtos. Pronto. Então, dois servicinhos aqui que vão estar processando. Esses dois serviços, por sua vez, vamos imaginar que eles acabam utilizando um banco de dados, e esse banco de dados aqui vai ser o PostgreSQL. E este banco aqui vai ter dois também views materializadas, enfim, para consulta de produtos, e também vai ter um aqui para consulta do carrinho, né? Vamos botar aqui, consulta do carrinho de compra. Beleza. Então, esse gateway aqui vai chamar dois serviços, e esses dois serviços aqui vão estar ligados num PostgreSQL. E esse PostgreSQL também vai ter aqui uma ligação com o storage das imagens, que teoricamente é o que pode ser que pese aqui nesse tipo de arquitetura, né? Então, vamos botar aqui um storage de imagens. Pronto. Então, essa aqui é a nossa arquitetura que a gente vai trabalhar, beleza? Então, quando a gente fala de lentidão nessa página de produtos, nessa página de consulta aqui de produtos, vocês viram que carregou rapidinho, né? A gente pode dar dois tipos de solução
Para isso, quais que seriam as soluções? A gente pode trabalhar com uma solução que ela é considerada solução local, tá? E a gente pode trabalhar também com uma solução que a gente chama de solução com escala global, tá? Então eu vou botar aqui global. Então eu quero que vocês pensem aqui comigo, né? Qual seria o foco da solução local neste case aqui, nessa arquitetura? Então o foco da gente trabalhar com uma solução local, vou botar aqui, ó, foco, e eu vou aumentar só um pouquinho essa letra, aqui. Qual que seria o foco para a gente trabalhar? Primeiro, o único, né? Reduzir travamentos da página de produtos agora, né? Com mudanças bem pontuais. Perfeito? Esse aqui é o nosso foco para a solução local. E o que a gente pode fazer aqui então, Matheus, como principais escolhas para uma solução local? Então vamos começar falando o seguinte, ó. Vou botar um medium aqui de fonte. A gente vai basicamente otimizar a origem do gargalo. Como é que a gente otimiza a origem do gargalo? Ajustando o que? A query pesada. Perfeito? Ajustando a query pesada. Essa query pesada, como é que a gente pode ajustar ela? A gente pode fazer análise dos joins, paginação, trabalhar com N+1, ver se não tem aquela problema bidirecional, filtros, adicionando índices e usando o Explain Analyze, né, para a gente ver o contexto dessa query aqui, dessa query problemática. Um outro gargalo que a gente consegue resolver aqui, se a gente optar por uma solução local, seria a gente adicionar um cache em memória do serviço. Beleza. Aqui, esse cache, né, ele acabaria tendo um TTL mais curto, a gente pode dizer assim. Então, um exemplo aqui de 30 segundos a 5 minutos. E uma invalidação simples. E isso aqui nos levaria a pros, né, que seria algo mais rápido. Então, vamos botar aqui pros. Vai ser algo mais rápido, vai ser algo barato e fácil de a gente resolver. Quais seriam contra? Cada instância teria um cache, né? Teria uma instância, né, trabalhando com cache individual aqui e teria um risco, cada instância em cache teria um risco de inconsistência maior. Perfeito? Isso aqui. Perfeito? E como é que a gente vai trabalhar? O que eu faria se eu fosse trabalhar para resolver esse problema com uma solução mais global, tá? Quando eu falo solução mais global, eu também vou ter um foco bem específico aqui. Deixa eu trocar o meu tipo de foco, que vai ser basicamente tornar o sistema preparado para picos e problemas recorrentes. Beleza? Então, o que eu poderia adotar como solução global aqui para esse problema? Eu poderia colocar cache distribuído. Beleza? Então, os shared aqui, tá? E como é que funcionaria esse cache distribuído, né? A gente poderia colocar um heads aqui, perfeito? Que mais? Esse heads aqui, ele teria um TTL, mais um state de... como é que eu posso explicar, né?
um state que vai ser considerado atual, que vai atualizar o background. Agora eu não sei, mas vamos botar aqui um TTL apenas, tá? Pensando aqui. E a gente poderia ter também o que mais? Vamos botar mais para baixo aqui. A gente poderia ter uma invalidação, vamos chamar assim, estou pensando aqui agora, invalidação e consistência por eventos. O que nos traria isso aqui, né, pessoal? Se o produto, vamos botar aqui, produto alterou o preço ou estoque, a gente publicaria um evento. E esse evento, a gente poderia utilizar um Kafka, a gente poderia utilizar um Rabbit, a gente poderia utilizar um SQS, onde os consumidores invalidam ou atualizam o cache. Perfeito? Acho que daria para fazer isso daqui também. E se a gente for parar para analisar uma solução global aqui também, a gente poderia fazer uma espécie de separação de leitura versus escrita, né? Então a gente poderia colocar um CQRS aqui, e esse CQRS funcionaria como? A gente poderia fazer uma escrita continuaria no PostgreSQL transacional e a leitura vai ir para uma visão otimizada. Daí, com essa otimização, a gente poderia acabar usando uma view materializada, um read de réplicas, um Elasticsearch, enfim. São algumas soluções que daria para a gente utilizar aqui, uma solução global ou uma solução local. Perfeito? Basicamente, pessoal, quando tu vai utilizar uma solução local ou quando tu vai estar utilizando uma solução global, tá? Solução local, geralmente tu vai mexer só no ponto que dói da tua aplicação. Então tu vai direto ao ponto e tu vai tentar resolver aquele gargalo específico, beleza? Então só vai mexer no ponto que dói. Eu vou lá na origem do meu SQL, vou resolver lá, vou ver se tem uma query pesada. Isso aqui vai resolver muito para quem trabalha com infra local também, que não que é tudo num servidor só, tá? Então eu tenho um servidor Linux, que aqui eu tenho um PostgreSQL e eu consigo mexer unicamente nesse PostgreSQL. Agora, quando eu vou usar uma solução global, significa que eu quero mudar a arquitetura e o fluxo como um todo para resolver a classe de problema em escala, em latência, para tornar isso de forma mais definitiva. Por que não assim dizer? Então, nessa arquitetura que a gente montou aqui, de uma API Gateway, eu poderia aqui nesse intervalinho aqui, deixa eu ver se eu consigo selecionar aqui, eu poderia ter um Redis aqui para solucionar esse tipo de problema, né? Então, eu poderia botar um Redis aqui, um cache. Nossa, escrevi errado. Redis aqui, um cache para melhorar simplesmente esse fluxo. Claro que isso aqui é uma análise friamente calculada aqui nesse exato momento, tá? Então, são tipos de solução que a gente pode aplicar no nosso dia a dia, na nossa vida de programador, que a gente precisa pensar de forma a resolver um determinado problema. Então, como é que eu faria para resolver? Primeiro, eu tentaria uma solução local. Se a solução local foi eficaz e resolveu, eu não mexo mais. Agora, continuou travando, porque nem sempre a gente pode pegar e simplesmente ir lá e ajustar uma query que vai resolver tudo, né? Então, às vezes, tu trabalhar com uma solução de forma mais global e sair fora da caixa pode ser um diferencial também
para ti, beleza? Claro que dessas soluções surgem outras soluções, então só fazendo esse vídeo aqui eu acabo pensando, bom, o próprio Postgres aqui, ele tem o seu cache próprio, né? Existe uma forma de tu utilizar um cache interno do banco. Então, quem sabe isso aqui também vai resolver. O próprio Postgre, tu consegue fazer o tuning dele e melhorar a performance dele. Então, se a gente colocar aqui um pgtune, que é esse sitezinho aqui, pgtune.leopard, a gente consegue configurar aqui nossa configuração do nosso sistema operacional, o tipo de banco que a gente está utilizando, quanto de memória a gente tem na nossa máquina, o número de CPUs que a nossa máquina tem, se ela usa SSD ou não, e ela vai te dar alguns parâmetros que tu pode fazer uma configuração para o teu Postgres trabalhar da melhor maneira possível. Isso significa que ele vai otimizar ao máximo e usar todo o poder do seu hardware e da sua máquina. Tá? Então, tu pode configurar isso no teu VPS, tu pode configurar isso na tua infra interna, e geralmente isso aqui resolve, sei lá, 70% dos problemas, tá? Então, eu vou fazer uma configuração básica aqui, só para mostrar para vocês, ó. Digamos que eu esteja utilizando o PGI 17, eu estou usando um Mixed Type of Application para trabalhar com desktop e web application, eu tenho, sei lá, 16 GB de RAM e eu tenho 12 CPU e eu estou trabalhando com SSD. Então, tudo isso daqui, ó, ele vai nos dar essas configurações, onde a gente vai lá no nosso postgres.conf e faz toda a alteração, tá? Então, ó, ele trabalha com melhor quantidade de memória, ele trabalha com threads, com processos paralelos, ele trabalha com shared buffer, ou seja, ele vai select a query que tu vai fazer, vai ficar gravada aqui num buffer. Ó, a parte de cache size, eu tenho 12 GB para trabalhar com cache. Memória de trabalho, eu tenho aqui 1 GB para ele fazer toda aquela operação de manutenção do nosso sistema. Então, a gente consegue alterar o postgre.conf e tunar ele. Então, quem sabe isso aqui também resolva esse tipo de gargalo, tá? Qual que é a ideia do vídeo? Eu estava ali assistindo uma série, eu estava assistindo o Robin Hood e do nada me veio um estralo. Cara, eu posso fazer vídeos de estratégias técnicas que eu passo no dia a dia para melhorar a performance de algumas coisas. E daí, o primeiro vídeo que eu trouxe sobre isso aqui, né, um case real que realmente de fato acontece. Esses dias eu tive que resolver justamente no meu ERP uma consulta lenta de produtos, porque sem a consulta lenta o fornecedor não conseguia fazer pedidos. Tu imagina tu entrar numa página de consulta de produtos e buscar o produto e demorar 15 minutos para retornar. E o pedido, ele quer fazer um pedido de 300 produtos. Então, a gente teve que pensar em algumas soluções. Eu saí da sala, vim correndo aqui para gravar isso aqui para vocês, beleza? Espero que esse vídeo aqui, ele foi muito rapidinho, mas que ele abra a mente de vocês para pensar fora da caixa, para pensar que existem várias soluções para um determinado problema, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta e compartilhe. Agora eu vou voltar a ver a minha série. Fui!